Olá, pessoal. Esse é o podcast em celebração ao Mês da Consciência Negra, uma data tão importante que refere-se à luta contra o racismo e a discriminação racial. Eu sou a Isabela, eu sou especialista de RH, eu vou conduzir esse bate-papo e eu conto aqui com a presença de alguns participantes que vão me ajudar aqui nessa roda de conversa. Eu convido aqui eles a se apresentarem. Olá, meu nome é Glaucio, eu sou gerente de vendas empresarial em Paulínia. Olá, meu nome é Fábio, eu sou especialista tributário aqui na sede. Oi, meu nome é Daniela, eu sou analista de desenvolvimento humano aqui na sede. Olá, meu nome é Reginaldo de Almeida Maia, sou gerente de vendas em Bauru. Dentro das empresas, essa data ela pode ser um momento estratégico para refletir sobre as ações antirracistas e como elas podem se tornar práticas constantes, né? Indo além das campanhas temporárias de conscientização. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Reginaldo, né? Como que o Dia da Consciência Negra pode inspirar cada um de nós a refletir em busca ao combate ao racismo, indo além das campanhas de conscientização? Pergunta interessante, né? Durante muitos anos, o Brasil sofreu com a escravidão. Foram mais de 338 anos de escravidão no Brasil, onde o negro sempre se colocou, sempre foi colocado em segundo plano, sempre foi colocado como objeto de serviço, né? E depois de um tempo você trazer esse ser para ser incluso é difícil. E eu acho que a maneira mais fácil ou a maneira mais prática de você trazer a inclusão é você ter diálogos constantes dentro das organizações, é você abraçar essa pessoa e mostrar para ela que ela faz parte, ela é pertencente ao grupo, entendeu? Fazendo com que o complexo de inferioridade que foi cultivado dentro do negro durante muitos anos seja colocado para fora. E essa pessoa possa ter liberdade para se expressar, para falar, para agir e até para participar de todas as outras ações que as organizações permitem que aconteçam, entendeu? Então eu acho que a discussão ela precisa ser cotidiana, diária, entre lideranças, entre a equipe, os membros da equipe, trazendo essa pessoa para dentro do grupo e mostrando que ela faz parte. Ela não precisa mais viver como um segundo plano, ela faz parte do primeiro staff. Se eu posso até complementar, né, um pouco da sua resposta, Reginaldo, acho que, e até, né, compartilhando um pouco de experiência mesmo pessoal. Eu sou uma mulher negra que, né, fui criada numa comunidade. E um pouco da minha criação, até do que veio dos meus pais, obviamente, acho que depois de um tempo, né, num contexto diferente, de que eu me coloque em primeiro lugar, mas eu sempre fui naquele contexto de servir e de ficar em segundo plano. E de alguma forma, né, dentro das organizações, a gente costuma praticar isso, né? Então a gente sempre acha que em algum momento, ou a maioria deles, não é o nosso espaço de fala. Então, eu acho que a partir do momento que as empresas se conscientizam, né, que de alguma forma, né, as pessoas pretas, negras que vêm de um contexto como esse e que ela pode criar um ambiente em que as pessoas possam se sentir pertencente e livre para expressar, obviamente, né, que de forma estruturada, a sua opinião, a sua colocação, sem sombra de dúvidas, é uma forma muito além do que conscientização, né? É bem interessante isso que você trouxe. E a gente sabe que muitas vezes, né, o racismo da empresa ele não é explícito, mas ele se mostra assim, se manifesta por meios de microagressão e comportamentos sutis que reforçam, né, alguns estereótipos. E aí, Fábio, eu queria fazer uma pergunta para você. Em que medida a falta de diálogo sobre o racismo e discriminação no dia a dia das empresas pode ocasionar o preconceito de forma velada? Nas empresas e qualquer outro ambiente,
não precisaria só um dia ou um período para se falar da consciência. Então, eu acho que isso está no dia a dia da gente e está muito também no nosso comportamento. Então, a gente pouco se fala, né, dessa conscientização, do que a gente tem que fazer em determinadas situações de opressão, e às vezes a gente não comenta, não debate, não fala, seja no local de trabalho, seja aqui na Copa Energias, seja em casa, sempre foi um assunto muito velado, e hoje, ou pelo menos de um tempo para cá, assim, questão de, sei lá, de 10, 15 anos para cá, a gente está se expondo mais, a gente está indo mais à frente das coisas, sem muito receio. Então, isso tem ajudado bastante e tem servido de exemplo para outras pessoas, né? Então, isso é muito bacana. Acho que até pegando um pouco um gancho no que o Fábio está comentando, eu acho que lá no passado os nossos pais também não tinham essa conscientização de falar com a gente um pouco mais sobre esse tema, né? Então, que nem hoje eu tenho 2 filhos, eu comento com eles, ó, se um dia você vier a acontecer isso, por favor, exponha para mim, né? Me comente como é que foi a abordagem, até para a gente ter uma forma mais segura de proteção para eles também. É interessante, né, que a gente hoje vivencia na prática, a gente teve que aprender, né, na prática, como identificar essas microagressões. E eu me recordo muito, assim, principalmente do meu tempo de estágio e até de aprendiz, né, que hoje, tendo consciência disso, em diversas ocasiões eu sofri microagressão. E hoje eu tenho consciência disso e, né, hoje já é diferente a forma como eu me comporto à medida, né, que eu me deparo com um cenário como E, esse. e a mensagem em casa, hoje, ela é outra. Eu já passei por um período em que a mensagem de dentro de casa para fora é assim: cuidado com o seu cabelo, mantenha seu cabelo sempre bem penteado, ou não deixe muito grande, que é uma mensagem que eu via por quê? Porque se um policial te abordar na rua, ele não vai achar que você é da favela, né? E hoje não, hoje a mensagem é que a gente tem que ser livre, a gente pode ser livre para usar o cabelo da forma como a gente quiser, ser como nós queremos ser, sem ter esse tipo de opressão. Quer dizer, ele acontece hoje, mas o discurso para os nossos filhos, como o Glaucio mesmo disse, é que a gente já vai municiando as nossas crianças para que elas sejam mais fortes em relação a isso. Eu tenho, assim, uma história, em todas as ocasiões eu tenho, muita coisa a contribuir sobre esse tema, mas eu tenho uma história sobre cabelo, assim, bem profunda, que foi algo, assim, bem ressignificativo para mim. Porque, eu sou filha, né, de uma mulher branca e de um homem preto, e minha mãe, né, é uma mulher branca do cabelo liso, e eu fui criada pela minha família, né, branca. E por muitos e muitos anos eu alisei o meu cabelo para me sentir pertencente, né, que era um contexto diferente daquilo que eu me aproprio. Então, depois de passar por, né, alguns processos da vida aí, eu me apropriei da minha negritude e, assim, foi libertador e foi transformador quando eu me conectei com a minha essência. E que hoje eu não me vejo de forma nenhuma com o cabelo liso. A essência da Isabela é o cabelo volumoso, o cabelo armado. Então, isso é muito importante, né? E isso traz uma segurança muito forte pra gente. E o Bem mais interessante. importante, né, Isa, é que hoje nós aprendemos a nos expressar. Né? Hoje as pessoas negras, elas aprenderam a se colocar no seu lugar e elas estão brigando por isso. Só como exemplo, de 2023 para 2022, nós tivemos um aumento de denúncias de 127% de casos de racismo. Entendeu? Então, ou seja, nós não aceitamos mais de que nós somos um segundo plano, essa inferioridade, entendeu? Hoje nós temos condições de alcançar aquilo que nós desejamos, de ser quem queremos ser, entendeu? De nos expressar como qualquer outra pessoa de cor de pele, gênero, escolha sexual, qualquer outra coisa. Legal. E eu acho que uma forma de evitar as microagressões, né? Bom, hoje a gente tem acesso às informações, né? E ter empatia, acho que é a chave, né? Ter empatia, seja qual for a história da pessoa, te torna um agente mesmo, né?
antirracista. Então isso eu acho que é um dos passos importantes para evitar essas microagressões do dia a dia que às vezes a gente não percebe. Legal. É bem interessante, assim, né, porque de alguma forma a gente a gente foi construindo o nosso espaço, né, a gente foi se apropriando, tendo mais segurança, e a gente foi construindo o nosso espaço. E dentro desse contexto, eu queria fazer uma pergunta para o Glaucio, que, né, a gente sabe que diversos estudos, mostram que o ambiente de trabalho diverso promove maior inovação e criatividade nas resoluções, de problemas, enfim, né, a inclusão de diferentes perspectivas. Então, como você acredita que um ambiente de trabalho corporativo mais diverso pode transformar a sociedade e o próprio negócio? Boa pergunta, Isa. Hoje, se a gente pegar as diferenças, né, ou vamos dizer assim, a diversidade, você percebe que tem mentes muito inteligentes que, a partir do momento que você faz essa mistura ou essa mescla, você consegue ter ideias totalmente fora da caixa. Então, vamos citar um exemplo. Às vezes eu vou contratar uma pessoa que tem o mesmo perfil que eu. Então, às vezes a pessoa vai no mesmo ritmo, às vezes a gente não vai conseguir chegar no resultado. Então, às vezes, com mentes diferentes ou mentalidades diversas, a gente consegue construir um ambiente melhor para trabalho e a gente consegue alcançar, acho que, os resultados mais rápido. Então, a gente vê um movimento, né, das empresas que isso tem mudado, né, e tem vários estudos aí que mostram, né, o quanto a diversidade promove lucratividade. Então, né, as organizações, o ambiente corporativo tende somente a ganhar. Então, é muito interessante. Eu acho que tem alguns números hoje, né? Então, redução de taxa de turnover, né? Da saída das pessoas das empresas, até mesmo o lucro que as empresas têm, né? Maior engajamento dos colaboradores nas empresas. Então, acho que são vários indicadores que a gente tem acesso, que a gente consegue evidenciar o impacto, né, de um ambiente diverso, o que que isso traz positivamente para as empresas. E, Reginaldo, nesse contexto que a Dani traz, né, de diversidade no ambiente de trabalho, você já esteve em algum ambiente que valorizasse de verdade a diversidade? Você tem alguma experiência para compartilhar com a gente? Eu trabalho nessa empresa desde o dia 7 de janeiro de 1991. Depois de algum tempo, trabalhando na produção da companhia, eu conheci uma pessoa que chegou em mim e falou assim para mim: "Você gostaria de ocupar um cargo melhor?" E eu disse: "Com certeza." Ele falou: "Cara, então faz um favor para mim. Vai estudar. Faz tudo o que você puder e você vai conseguir." E eu comecei a estudar. Comecei a estudar. Eu tinha na época 26 para 27 anos. Eu tinha parado na 6ª série e voltei a estudar, tentei fazer um supletivo, não me dei bem no supletivo, falei: "Olha, quer saber? Eu preciso desse certificado." E aí eu voltei normal, na escola normal. As crianças me chamavam de tio ao tio lá, porque era tudo criança e eu grandão lá no meio, né? E fui estudando, me formei, fiz faculdade, fiz pós-graduação. Veio um outro gestor e a primeira oportunidade que esse gestor teve, ele me promoveu para consultor comercial. E quando ele me promoveu para consultor comercial, ele falou assim para mim: "Tô te dando uma oportunidade, eu confio em você." E eu falei para ele, "A única coisa que eu posso me comprometer com você é com trabalho. Eu trabalho desde os meus 10 anos e você pode ter certeza disso. Eu vou fazer, eu vou trabalhar." E graças a Deus, foram anos de sucesso, anos que eu tenho, até me emociono. Tenho prêmios em casa, medalhas que eu ganhei por conta dos números que eu alcancei na ocasião. E 2016, próximo da gestão Copa Energia, surgiu a oportunidade de ocupar um cargo de liderança. E aí eu fui chamado com outras pessoas e eu consegui alcançar a vaga que eu tanto almejava, que é o que eu ocupo hoje. Então, assim, para mim é um case de sucesso, quebrou paradigmas dentro de mim também, tá? Paradigmas dentro de mim, porque chega um determinado momento que você começa a querer acreditar. Fala: "Não vai dar,
Não vai dar, porque toda hora que eu vou participar, chega uma pessoa diferente e vai e ocupa aquele lugar, entendeu? Mas naquela ocasião, aquele gestor falou: você fez por merecer, continue fazendo. Entendeu? Então, assim, para mim é um case de sucesso, um quebra de paradigma e um parabéns para a empresa que eu trabalho, que abriu mesmo as portas e vieram outras pessoas, né, após mim, na mesma condição, participando e conquistando esse posto, não simplesmente por ser negro, mas porque mostramos que temos condições de alcançar os mesmos postos que qualquer outra pessoa. Acredito, olha a importância, né, do papel da liderança. Acho que bom que você teve essa oportunidade, muito linda a sua história. Obrigada até por compartilhar. Sem sombra de dúvidas, um líder ele que fomenta e que ele acredita, né, nesse ambiente diverso, ele precisa criar o espaço. Você falando assim, me veio muito à memória de diversas ocasiões, de algumas experiências, né, que eu tive anterior, que reforça, né, o papel do líder nesse contexto de diversidade, que por diversas ocasiões, né, ali num fórum de agenda que a gente tinha de reunião com o time, eu sempre, diferente de como eu sou hoje, né, que eu já me apropriei disso, mas eu sempre procurava não colocar a minha opinião, não expor o que eu achava de determinado ponto. E eu achava muito interessante, e hoje, né, dentro até do papel que eu tenho, né, para desenvolver aqui dentro da companhia, eu procuro fomentar isso muito com os meus clientes internos, se você percebe que tem uma pessoa ali que não colocou o seu ponto de vista, provoque ela a trazer, né? Cria um ambiente para que ela se sinta à vontade e confortável, porque às vezes não é só uma questão da pessoa não ter uma ideia ou não querer falar. Se você for olhar, isso é a pontinha do iceberg, né? O buraco ele é muito mais embaixo, assim, tem muito mais questões por trás disso que faz, né, a pessoa ela não querer se colocar, enfim. Eu queria assim escutar um pouco de vocês, né, de modo assim muito individual. Como que vocês vê essa importância do líder criar essa oportunidade de fala para que vocês se coloquem assim? Eu posso dar um exemplo que é o que acontece hoje na minha gestão, tá? Com o meu gestor, vamos dizer assim. Todas as reuniões que nós temos que participar, e hoje nós participamos de muitas reuniões, o meu gestor sempre faz questão de enfatizar. Eu vou começar com o Reginaldo. Eu quero começar pelo Reginaldo, quero começar pela gerência de Bauru, entendeu? E eu entendo, no começo eu até comecei a falar, cara, eu tô com a sensação de que ele tá pegando no meu Perseguição, pé. né? Tá Mas perseguindo. depois eu comecei a perceber que não, é dando voz, pedindo a participação, não, vem comigo, eu tô com você, entendeu? Se é alguma coisa, vai lá e compartilha, não só comigo, né, mas com os demais também. Então, assim, eu acho que pelo menos dentro da Copa Energia, eu não tenho a menor dúvida de que esse ambiente está sendo criado de inclusão, de solicitação de participação, de dar voz a quem até então estava com a voz oculta. Eu acho que esse incentivo do gestor é extremamente importante porque estimula um protagonismo mesmo nos colaboradores. Então, a partir do momento que o gestor dá voz, dá espaço, as pessoas sentem a vontade para dar ideias. Então, como o Glaucio falou, a gente tem um ambiente mais, né, um ambiente de inovação, um ambiente onde você sente a vontade para dar ideias, dar sugestões de melhorias. Então, não vejo como isso pode ser negativo, né, para a equipe. Bom, eu tive, acho que uma experiência idêntica à sua. Eu era um cara muito quieto, não falava muito, e a minha gestora sempre, cara, por que você não começa a falar, ou por que você não solta as suas ideias? É o que você falou. Às vezes eu não colocava minhas ideias para fora com medo de ser repudiado ali, vamos dizer assim. E ela começou a me instigar, igual praticamente o que o gestor do Reginaldo faz. Cara, o que você acha disso? Ou o que você acha daquilo?
E aí você começa a dar as ideias e aí começa a vir coisas diferentes, coisas importantes até para ela alcançar os objetivos dela. Então acho que para mim está sendo uma baita de uma experiência esse feedback que ela me deu, para mim ser mais participativo, para mim dar mais ideias, e as ideias elas estão fluindo muito bem e a gente está conseguindo trazer um resultado bacana. Nessa posição de gestão, né, até mesmo quem não é gestor acaba tendo um impacto nesse sentido, principalmente nessa questão racial. Então, assim, nas empresas, hoje se observa um pouco mais a oportunidade para os negros e as negras, é, bem pouco em relação às mulheres, mas está aumentando. E nas mulheres em relação geral, não só as negras, mas também ainda é um pouco mal vista essa questão das mulheres no comando e eu percebo que aqui na empresa, nessa nova gestão, nessa nova direção Copa Energia, as mulheres têm tido mais oportunidade, assim como nós, os negros também, né? Eh, a, a função de especialista hoje ela é considerada como uma função gerencial, uma função de gestão, né? Então, a gente tem essa liberdade, a gente tem esse lugar de fala, né? Então, o especialista está nesse lugar, consegue falar. E eu, na minha posição, por estar numa área administrativa, é necessário que eu fale. Então, meu gestor me coloca mesmo à frente de muitas atividades ali. E eu não me observo, ou não pego pessoas me observando menor que ninguém, muito pelo contrário, de igual para igual. Legal, acho que, aqui, né, a gente conseguiu, ter uma ideia, né, do quanto as vivências de pessoas negras, são parecidas, né, os desafios em si, dentro de um contexto, enfim, né, organizacional. Eu acho que compartilhando, né, como experiência pessoal, eu preciso tomar muito cuidado, porque às vezes, e isso é muita terapia, né? Eu preciso tomar muito cuidado hoje eu já quero colocar demais até a minha opinião, porque eu me sinto num ambiente, né, preparado para me escutar, né, para me dar a oportunidade de ser ouvida. Mas por muitas vezes ainda, às vezes vem um pouco de sabotador, né, eh, cuidado, você vai ficar muito exposta negativamente, você pode ser vista com conotações negativas, né? Então é bem interessante. E aqui partindo já para o final aqui do nosso bate-papo, eu queria saber como que vocês lidam, assim, né, com experiências que vocês vivenciam no dia a dia, até com os colegas, a gente sabe, né, que às vezes existe uma derrapadinha com essas questões raciais. Como que vocês corrigem se existe alguma piada que não é legal? Como que vocês agem? De que maneira que vocês agem? Eu mesmo me coloco, às vezes eu faço piadas que não caberia, né? E é um lugar que eu preciso me policiar bastante, porque esses dias eu brinquei com uma colega de trabalho. Ela falou: Não, isso não pode acontecer, eu vou te colocar no meu caderninho negro, né? Eu falei: Mas por que não é branco? Porque aí eu apareço, né? Depois que ela parou e pensou no que ela falou, né? E, mas foi num tom de brincadeira. Ela pensou que tivesse me ofendido. E eu, a forma como eu retruquei, nem percebi que eu falei para ela de uma maneira que chamou a atenção dela, falando: Não pode mais, não cabe mais, né? Mas e acaba ocorrendo no dia a dia e eu preciso me policiar muito. Minha esposa me cobra bastante, fala: "Ó, você não está falando isso em um lugar aberto não, né?" Mas porque é algo que está enraizado e que aos poucos a gente precisa ir desconstruindo o que a gente passou por quase 200 anos, sendo colocado em segundo plano, né? Então é difícil a gente virar uma chave, né? E aos poucos mesmo ir se pegando nesse lugar onde, às vezes, numa brincadeira, um chama a atenção do outro. Foi meio que imperceptível, mas eu acabei chamando a atenção dela por uma coisa que ocorre e as pessoas não dão muita importância, mas pode chamar a atenção. Às vezes, num ambiente onde tem mais negros, a gente faz uma piada que para mim não teria nenhum problema,
mas para a grande maioria, sim. Então, é natural, né? Isso é bastante interessante, né? Hoje nós denunciamos mais as brincadeiras ou pedimos para que elas cessem porque está sendo dado voz. Mas até pouco tempo atrás nós acabávamos aceitando as brincadeiras porque achávamos que não tinha o que fazer, entendeu? Era normal, tratávamos como normal, né? Tem até um exemplo, né? Há muitos anos atrás, não vou saber precisar aqui o tempo, mas o Daniel Alves era lateral do Barcelona. E ele foi fazer um jogo e jogaram uma banana na hora que ele foi cobrar ali o lateral. Ele não fez nada, ele só pegou a banana, descascou, deu uma mordida e jogou a banana fora. Hoje, se fosse hoje, seria mais um Vini Júnior, que protesta, que não aceita. Por quê? Porque está sendo dado voz, entendeu? Então, assim, não é normal, entendeu? E é algo que nós vivemos, né, ao longo dos anos, a brincadeira aqui, para quem está fazendo a brincadeira, é algo que não dói. Mas para nós, mesmo que nós naquela ocasião aceitávamos porque entendíamos ser algo normal, ali dentro ficava, poxa, não é legal. Não é legal, né? Acho que todos nós, com certeza, já passamos por alguma situação assim, né? Mas hoje não, hoje nós não aceitamos, hoje nós falamos, espera aí, não é uma brincadeira legal. Da mesma forma que se tem uma brincadeira com qualquer outro tipo de situação que seja diferente de nós. É normal pensar diferente, é normal ser diferente. Não tem nenhum mal nisso, entendeu? E isso não pode ser tratado como preconceito, como algo que tem que tratar diferente as pessoas. Não pode ser assim. Acho que teve até uma história interessante. Fui no mercado. E acho que de manhã, 8 e pouco da manhã, tinha uns 4, 5 medos de gato pingado perto do açougue. E o açougueiro era negro, o cara que fez uma brincadeira com ele era negro, tinha eu e uma outra pessoa branca. E aí eu fiquei quieto, eles começaram a brincadeira um com o outro, aí o cara falou assim, pô, tal. Aí eu, acho que se fosse tempos atrás, eu ia me calar e ia brincadeira legal. Ok, aí eu peguei, me posicionei, falei, cara, legal a brincadeira que vocês fizeram, mas pode ser que ele não goste, e eu também não gostei. Então, acho melhor a gente parar a brincadeira por aqui. Então ficou aquele climão, mas acho que todo mundo entendeu que chega, como o Renato tá falando, chega com esse tipo de brincadeira, mesmo entre os negros. Basta. Acho que foi muito interessante isso. Eu acho que é importante isso, né? A gente se pronunciar e falar, poxa, eu não gostei, fiquei desconfortável com essa brincadeira, né? E eu acho que errar é humano. Então, em alguns momentos a gente se pega falando, né? Esses dias eu falei, não sei o que, denegrir, né? Que significa no dicionário deixar de ser negro, né? Então, eu acho que a gente precisa se informar, né, sobre as coisas que estão acontecendo. A Copa Energia recentemente lançou um glossário, né, com algumas palavras em relação a essas conotações, né? Então, é um papel nosso se informar e dizer sempre que a gente se sentir desconfortável em relação a alguma fala. Eu procuro sempre, né, para as pessoas que estão próximas, eu vejo assim, de imediato, obviamente, sem expor ali, mas de forma bem cuidadosa, eu chamo, explico o contexto, né, me refiro ao que aquela pessoa falou, e aí eu explico, né, que dentre, né, um contexto racista, o que ela trouxe com aquela palavra, pode ter uma conotação negativa, e dependendo até do ambiente, né, que ela expresse, a gente sabe, né, que hoje, né, a gente tem as políticas, né, que estão muito bem aí estruturadas para apoiar essa causa, né, do antirracismo. Então, assim, eu sempre procuro, de forma muito cuidadosa também ali, exemplificar. Bom, pessoal, obrigada aí por compartilhar, por esse momento de bate-papo com vocês. Eu queria aqui encerrar, né? Eu estava pensando um pouco, né, nesse podcast aqui, né, quando foi feito o convite. E aí, enfim, eu estava escutando, né, Racionais ontem à noite. E aí eu estava escutando a introdução, né, da música A Vida é um Desafio. E aí, né, o Mano Brown, ele traz lá um trecho, né, que eu acho que ele conversava com a mãe dele, né, que a mãe dele diz que, filho, você por ser negro, você tem que ser 2 vezes melhor. E aí, né, ele responde para a mãe dele, mãe, como que eu vou ser 2 vezes melhor
se nós estamos 100 anos atrasada. Isso é muito forte, mas eu acredito assim que essa causa, essa oportunidade que está sendo criada para que a gente consiga que de alguma forma introduzir esse assunto, expor o que a gente espera, né? Dar o lugar de voz para que a gente possa trazer os nossos pontos, como a gente se sente, é muito importante. Então, queria agradecer aqui a participação de todos vocês. Obrigada pelo Muito espaço. obrigada.